Gente, eu travo. Eu sou o Vinícius, eu tenho 21 anos. Atualmente eu sou produtor cultural e estudante de rádio, TV e internet. Eu comecei a comprar compulsivamente a partir do momento que eu ganhei o meu primeiro salário. Todo aquele salário, ele ia em coisas muito idiotas. Gastava muito em comida. Tinha, além da compulsão por produtos, por roupa, creme, essas coisas, tinha compulsão por comida. Então, eu lá ganhava R$600, 400 eu gastava com comida, outros 200 eu gastava com besteira. Só que acho que o consumismo descontrolado, ele começou a surgir a partir do momento que eu ganhei meu primeiro cartãozinho de crédito. 18, 19 anos, que foi no meio da pandemia. E nisso que foi no meio da pandemia, eu não podia sair de casa. Então teve aquilo que eu comecei a descobrir as compras online. Então nisso que eu comecei a descobrir as compras online, tinha um cartãozinho de crédito. Em uma semana era R$500 de limite, mas aqueles R$500 eu gastei em uma semana. Nisso, aí eu fui lá, paguei o cartão, do nada, comprei de novo, gastei o cartão de novo. Então acho que isso da pandemia, eu não tenho nada pra fazer. Na pandemia minha saúde mental não tava legal, então foi uma coisa que levou a outra, e do nada eu tava comprando compulsoriamente. O consumo está muito atrelado a essa esfera de uma certa busca. Então, que tipo de propósito que eu estou buscando atingir, buscando alcançar, e de que forma que eu vou criar algumas estratégias para conseguir minimamente perceber que eu venho atingindo essa busca, este propósito. E aí o consumismo pode se enquadrar enquanto essa estratégia que eu adoto de modo a satisfazer, ou por assim dizer na psicanálise, né, a tamponar uma certa angústia que me direciona para essa busca. Satisfazer algum tipo de necessidade de prazer, né? Seja mais imediato, seja talvez mais a longo prazo. A preocupação que fica ali posta é que essa busca imediatista, ela pode ocasionar algumas consequências para o indivíduo, né? Sejam elas num nível mais pragmático, mais material, então um possível endividamento, porque isso vai tomando proporções as quais a pessoa não consegue muito bem perceber e talvez quando perceba não entende, não consegue elaborar estratégia para dar conta disso tudo. O consumo online eu acho que às vezes é o que mais me prejudica, porque sempre vai ter uma promoção, o cupom que tende a atingir o limite mínimo, então eu entro querendo comprar uma coisinha básica, tipo eu vou no foco de comprar o que eu preciso. Do nada, eu vou colocando no carrinho, eu vou lá e tipo, tem uma compra de 10 itens. Então, o online me prejudica muito, porque eu não tenho controle e ainda mais tem a questão do parcelamento. Acho que é um negócio que você vai lá, você parcela e fala, vai ficar baratinho por mês. Aí eu vou lá e compro sem pensar que eu não precisava daquilo. No caminho, eu acabo me distraindo e eu acabo comprando outras coisas. Pela perspectiva assim mais da psicanálise, né, que é uma abordagem dentro da psicologia que nos ajuda a pensar esse fenômeno, acho que é importante destacar que nós, enquanto pessoas submetidas a uma sociedade, a um grupo onde tudo é extremamente rápido, né, é muito curioso pensar que, inclusive, quando nós temos algum tempo que é mais disponível para nós mesmos, então um tempo livre, um momento de ócio, muitas vezes você vai encontrar pessoas que se sentem frustradas e culpadas por ter este tempo, porque elas talvez associem esse tempo como um tempo de não produção. E constantemente nós não fomos feitos para isso, né? 24/7 ter que estar ali produzindo. E isso gera então a níveis altíssimos de estresse. No contexto do trabalho, por exemplo, podemos pensar o famoso burnout. Pessoas não sabendo lidar com frustração, cada vez mais estressadas, o humor muito mais volátil. Fui comprar um sabonete facial que era R$14, só R$14. Eu gastei 60 para mim ter R$10 de desconto. Então, a partir do momento que eu entro numa loja online ou que eu vejo alguma loja física que tem a promoção, eu já quero comprar, porque na minha cabeça eu não raciocino na hora. Mas na minha cabeça eu tô super, tipo, tendo um ganho com aquela compra, sendo que na verdade não tem ganho nenhum. Em termos comportamentais, quando nós observamos o endividamento, é você buscar
ter um controle daquilo que você vai consumindo, quais são os seus gastos, quais são as suas entradas. Cuidado, né, com esses pequenos benefícios que o banco muitas vezes não te avisa, mas te encaminha. Então, um novo cartão que chega para você, um limite de crédito que acaba sendo aumentado e você fica todo feliz, achando, puxa, agora eu posso gastar mais um pouquinho. Mas como que é a sua entrada financeira? Ela condiz com esse limite que você tem disponível? Né? Às vezes você fala assim, vou parcelar aqui em 10 vezes, porque aí fica 10 de 50, 10 de 100 reais, é pouquinho no mês. Mas quantas parcelas você vem realizando? Quantas compras parceladas você tem já acumulada no seu mês? Em questão familiar, não é uma coisa muito bem vista, porém, sempre continuei gastando desde os meus 14 anos. E desde os meus 14 anos, sempre teve essa briga de você gasta sem necessidade, você gasta sem precisar. Em questão de amizade, pessoas próximas a mim, um levando o outro pra merda, tá todo mundo no mesmo barco. Se alguém já está num nível de endividamento mais severo, naturalmente isso gera alguns atritos no âmbito familiar, talvez no âmbito profissional. Então as pessoas vão começar a cobrar dele uma certa decisão, uma certa postura, e talvez isso facilite para que ele então, olha, preciso de algum tipo de mudança, de algum tipo de ajuda. Seja por conta própria, o que muitas vezes as pessoas tentam realizar, ou então ele admitindo que seria interessante buscar por um profissional que possa orientá-lo nesse caminho. Eu tenho total consciência de que comprar sem a necessidade é uma coisa prejudicial para mim, porém é uma coisa que eu esqueço quando eu tô comprando. Na hora de comprar é um momento que ou eu tô triste ou eu tô sem nada para fazer. Nesse momento é uma coisa que eu ignoro totalmente meus pensamentos de pessoa responsável e acabo comprando uma coisa atrás da outra. A rede de apoio, ela é essencial para qualquer processo terapêutico que nós vamos então ali pensar em estabelecer nesses quadros. Não somente para quadros compulsivos, vinculados ao consumo ou outro comportamento compulsivo, nós temos que pensar a rede de apoio sempre como uma aliada no processo terapêutico. Em alguns quadros diagnósticos, até mesmo a percepção que o indivíduo tem. Então, o paciente que tem uma percepção de apoio, ele entende que ele tem uma rede com quem ele pode contar no momento de fato ali mais complicado, de maiores prejuízos, ele se sente apoiado, acolhido. Nós entendemos este fator como um fator protetivo e que potencializa o processo terapêutico. Eu ainda não tenho essa noção que eu preciso parar. Acredito que no futuro próximo eu estarei sendo irresponsável por uma questão de... Eu tenho 21 anos, eu acho que eu tô na idade que eu posso errar. Eu tenho consciência disso, mas eu vou continuar fazendo por desejo meu. Futuramente, obviamente, né, eu acho que a vida vai falar, você precisa ser responsável. Você vai ter dívidas que você não pode deixar de pagar. Então, 28, 29 anos, pretendo ter parado, mas pode ser que minha vida tenha mudado, eu esteja ganhando um salário maior e essa compulsão piore no nível surreal, porque o salário que eu ganho hoje é o exato para minha compulsão. O salário que eu vou ganhar daqui 10 anos pode ser que eu ainda esteja com essa compulsão, ela esteja muito pior, porém é uma coisa que eu não pretendo. Eu vendo o que eu faço hoje com cartão de crédito, com dinheiro, eu não consigo me ver parando de comprar as coisas. O consumismo por si só pode vir a se tornar, digamos assim, mais disfuncional, e aí nesse sentido eu penso que se enquadraria enquanto um processo de adoecimento, ou não se tornar, né, disfuncional. Então o comportamento inerente ao consumo em si é algo natural do ser humano. A ideia é pensar até que ponto este comportamento ele está funcional, não gera prejuízos, e até que ponto, ultrapassando um certo tipo de patamar, de fronteira, ele apresenta alguma questão mais disfuncional, alguns prejuízos. Agora, quando você, independente da condição financeira, começa a ter prejuízos, então você gera um endividamento, você estoura um cartão e de repente para pagar esse cartão você precisa criar outro cartão, acionar o cheque especial, pedir um empréstimo para alguma pessoa da sua rede e não conseguir pagar este empréstimo, nós vamos observando que
esses hábitos, de fato, se elencam enquanto hábitos que envolvem prejuízos. A partir desse ponto, nós podemos pensar que, então, o comportamento de consumo, ele se caracteriza enquanto vinculado a uma doença. E aí sim, nós vamos estabelecer alguns tipos de cuidados, de processos terapêuticos para intervir e auxiliar esse indivíduo. Consumismo recentemente em questão financeiramente. Semana passada eu recebi um e-mail do Serasa falando que se eu não pagasse a dívida do cartão, meu nome ia pro Serasa. Eu acho que demorou até demais pra mim ir pro Serasa, mas financeiramente eu acho que eu não consigo cumprir porque eu tô gastando compulsoriamente. Tipo, eu queria comprar um computador, que na época eu não tive condição, porque eu gastei com besteirinhas, na real virou o preço do computador inteiro. Eu gastei dinheiro com coisas que não era necessário, que eu não queria, que com o tempo se tornaram lixo na minha vida. A felicidade, ela está no desejo de comprar. Quando eu compro, eu fico feliz. No processo de compra, vou lá, vejo, experimento, eu tô feliz. A felicidade é só no processo de compra, de pagar. Cheguei em casa, guardei, eu esqueço daquela compra e a felicidade vai embora.